Alan Guimarães deve ser o primeiro reforço do Grêmio, deve ser o meio campista que a direção busca, deve ser o camisa 10 de Luiz Castro. Tô colocando alguns lances para vocês conhecerem um pouquinho mais do jogador, se você não conhece. Mas a informação é a seguinte e eu vou estar lendo aqui para vocês. O Grêmio oferecerá a Alan Guimarães um contrato de 2 anos e meio, com vínculo válido até dezembro de 2029. Além disso, o acordo prevê renovação automática por mais uma temporada, caso o meia alcance metas esportivas estabelecidas em contrato. Isso aqui não vazou ainda. A direção entende que a operação tem baixo risco financeiro e pode render retorno técnico e patrimonial ao clube nos próximos anos. Uma aposta de mercado aprovada por Luiz Castro e alinhada à realidade financeira do tricolor. O meia chega com o aval do novo Head Scout do Grêmio, que veio lá do Benfica, né? Informação de uma fonte bastante confiável, foi a fonte que vazou com o Ediar no Grêmio, foi o primeiro a falar, o Wilson Pimentel. Ele tem passagem bastante importante no cenário brasileiro do jornalismo, com Record, SBT, CNN, olha... É um cara que tem muita fonte. Então, Alan Guimarães, já deixa aqui nos comentários se você acha que o Alan Guimarães é um bom reforço para o Grêmio, tá? Deixa eu pegar aqui uns dados para vocês, porque eu não conhecia ele. Eu não sei se vocês conhecem ele, eu até fiz questão de colocar os lances para vocês conhecerem um pouco ele. Mas assim, ele disputou 105 partidas lá no Moreirense de Portugal, marcou 25 gols e distribuiu 25 assistências. São 50 participações em gols. 50 participações. Olha! Os números chamam a atenção, hein, pessoal? 26 anos, o Grêmio vai ter o passe do jogador, tá? O Grêmio vai ter o passe do jogador. Aí o Pimentel, o jornalista, completou aqui, ó. Antes de avançar na negociação, o meio atacante esteve no radar de diversos clubes da Série A. Galo, Bahia, o Inter, nosso co-irmão, Santos, São Paulo e Vasco fizeram proposta e monitoraram a evolução do mercado. Olha aí, mesmo com a concorrência, foi o Grêmio quem acelerou as tratativas e ficou mais próximo de garantir o reforço. Então tá aí, Alan Guimarães muito próximo do Grêmio, tá? Ó, a expectativa é de que o pré-contrato seja assinado nos próximos dias. O Grêmio terá apenas os gastos relacionados a luvas, salários e demais encargos previstos em contrato. Olha aí! Vem só pelo salário, o Grêmio vai ter o passe do atleta. Essa é uma contratação que, ó, eu gosto, porque não tem risco ao clube. Não tem risco, tu não precisa investir. Não, o jogador é teu. E eu tava vendo aqui no Transfer Market que o jogador vale 5 milhões de euros. Então o Grêmio contrata de graça, o Grêmio só vai pagar as luvas. Um jogador que tem 50 participações em gols em 100 jogos, cara, é muita coisa. 50 participação em 100 jogos é bastante coisa. Tudo bem, é o campeonato português, tudo isso é verdade. Mas, cara, o Grêmio vai ter esse jogador de graça. De graça, só vai pagar luvas e o salário. E vai ter o passe desse jogador. Pra mim, ó, eu gostei. E pelo que eu tô vendo aqui os lances deles, cara, ele demonstra ser um jogador que tem um bom passe, tem uma boa finalização. Então ele é um cara bastante intenso. Apareceu no treino de hoje, correndo. Os demais jogadores foram fazer um coletivo, tá? O Luiz Castro já começou a trabalhar a questão tática, formação de time. Agora que não tem Arthur, é preciso definir mais do que nunca um meio de campo, e a figura central é o Nardoni. Me cobrem isso, o Nardoni vai ser o grande substituto do Arthur. Não sei se vai dar certo, mas é essa a ideia. E o Marlon também participou da atividade, mas não do coletivo. Ele foi pro campo correr. E vamos lembrar, né, gente, o Marlon virou em 360 graus aquele tornozelo dele. Muita gente até achou que não voltaria mais nessa temporada. Ele voltou, e o Marlon tem uma previsão de voltar a jogar em julho. Em julho, dia 22 de julho, 22 ou 23, o Grêmio reestreia, né? O jogo contra o Bolívar na altitude, pela Copa Sul-Americana. Então não se surpreendam se o Marlon não tiver à disposição, tá?
porque a ideia é que o Marlon volte em julho. E veja, né, temos tempo. Temos mais aí de 30 dias para o Marlon voltar. Se o Marlon já está correndo, bom, é uma boa notícia que realmente em 30 dias ele possa se recuperar. O Marlon, que é um reforço importante, por mais que tenha o Pedro Gabriel na esquerda, o Marlon ainda, para mim, é o titular, porque é um jogador mais pronto. Eu acho ele um jogador nota 7, 8, mas ele entrega uma coisa que falta, que é garra, que é identidade, é saber o que é o Grêmio. E o Marlon tem muito isso. E a gente está sentindo falta, porque o Kahneman está na reserva, que tem essa energia, e depois não tem mais ninguém. O próprio Arthur saiu agora, então o Marlon é importante. O Marlon se diz gremista, o Marlon é gremista desde criança. Então, ter o entendimento do tamanho do clube, entender o que é uma derrota, uma vitória, repercussão, é importante ter no grupo, e o Marlon tá ali para jogar, não só no grupo, mas para jogar. Então o Marlon, ó, não se surpreenda se não aparecer já na estreia, na reestreia do Grêmio na temporada. Gente, outra notícia importante que eu quero falar é a respeito do André Henrique. Veja que eu falava para vocês que o Grêmio tem apenas 40% do André Henrique, certo? Somente 40% do passe do André Henrique. Os outros 60% pertencem ao Hercílio Luz, de Santa Catarina. Eu fiquei aqui olhando que apareceu um guarda aqui, imaginei que ele fosse mandar eu parar de gravar o vídeo, mas não. Até porque eu não estou fazendo nada demais, né? Estou falando com vocês aqui com o microfone. Então 60% do passe do André Henrique pertence ao Hercílio Luz. O que o Grêmio quer fazer, tá? Se o Grêmio vender o André Henrique tendo apenas 40%, o Grêmio pega pouco dinheiro, né? Pega pouco dinheiro, então vamos lá. 2 milhões de euros é a proposta do Götze da Turquia. Pô, o Grêmio fica só com 40%. Não chega nem à metade. Se é 2 milhões de euros, o Grêmio pegaria menos de 1 milhão de euros, né? Então o que o Grêmio quer fazer? O Grêmio quer comprar os 60% do Hercílio Luz para depois vender o André Henrique. E tá bem encaminhada a venda do André Henrique, tá? Eu não sei, assim, ainda não há um otimismo muito grande em relação à compra do Grêmio pelo Hercílio Luz, comprar o que falta para depois vender, mas para ir para a Turquia tá tudo bem encaminhado. Então essa é a ideia. Primeiro o Grêmio quer comprar o que falta do André Henrique, que é os 60%, para ter 100%, ou talvez comprar mais 30% para ter 70% ou 40%, enfim, comprar um pouco mais do André Henrique para vender, para daí sim ganhar uma grana boa. Porque hoje, como está, se o Grêmio vender o André Henrique por 2 milhões de euros, que é a proposta, o Grêmio tem 40%, ficaria com menos de 1 milhão de euros. Uma informação para vocês. Opa! E gostaria que vocês anotassem aí. Lateral direito o Grêmio vai trazer. Meia, o Grêmio vai trazer um meia que possa ser um meia atacante e também um jogador que tenha intensidade para jogar, tá? E acredito que aqui a gente possa ter alguma novidade legal. Atacante centralizado. O Grêmio procura um atacante centralizado. O Grêmio perdeu. O André Henrique foi vendido. O Grêmio procura repor isso, mas também eu acredito que exista alguma negociação para a saída do Bright White, tá? Mas aí seria fantástico ele voltar para a Espanha, o Bright White, o Grêmio contratar um outro centroavante. Seria fantástico para os cofres do Grêmio. E acho que ele, cara, foi importante ali em 2024, 2025 ali, ele jogou até um certo tempo. Mas, cara, não dá. Salário de 3 milhões, praticamente, 2 milhões e meio para um jogador como o Bright White, não dá. Não dá. Não é uma informação, é só um sentimento que eu tenho. E um atacante de lado o Grêmio procura com certeza. Com certeza. O que a gente indica isso? Por que eu coloco isso em tom de informação? Porque eu tenho visto aí os movimentos... Olha o Cebolinha chegando aí, hein? Olha o Cebolinha entrando na pau... Ah, cara, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. O futebol, ele é muito, assim, às vezes é tão previsível, sabe? Claro que o Grêmio não tá negociando, eu não tô falando que ele tá no Grêmio, que interessa. Não tem nada, é muito achismo. Cara, o Grêmio vai pro mercado buscar um ponto, tá? Aí tu vai ver, ó, dificuldade. Um time pediu aqui, um time pediu ali, o Cebolinha vai assinar um pré-contrato lá no Flamengo. Ele pode sair de graça. Cebolinha e o Flamengo queriam rescindir de graça. De repente o Grêmio pega esse valor que tá recebendo do André Henrique, tu dá pro Flamengo, eles iam liberar de graça. O Grêmio dá pro Flamengo, eles aceitam rindo. E tu tem
Tu entrega o André Henrique e tu traz o Cebola. Paulo Pelaipe, tu tem uma missão. Cara, faz esse negócio, cara. Ah, mas o salário dele é de 1 milhão. Cara, o Cebolinha 1 milhão, eu vou te dizer, é barato. Pelo que eu tô vendo aí, se o Bright White recebe 2,5. Se o André Henrique recebia 350 mil, o Cebolinha tem que receber 1,5 milhão tranquilo. Mas tu pode pagar rindo. Do mercado e acho que vai ficar nesses 4 aí. Te lembra quando eu falei em 5? Eu falei, o Grêmio negocia com 3 posições sendo o 4. Eu não sabia do atacante centralizado. Então eu tinha o lateral direito, tinha o meio e tinha o atacante de lado. Mas não sabia do atacante centralizado. E essa é uma informação que chegou em cima de alguns contatos. Mas eu tenho certeza que o Grêmio vai trazer um zagueiro também, tá? Então é 5 sim. Vai chegar um zagueiro sim. Pode ter certeza, porque o Grêmio vai vender o Vieri. Vem zagueiro sim. Estou adotando aqui uma postura de não trabalhar com especulação. Tá? Eu recebo os nomes. Mas esse canal aqui, desde faz tempo já, a gente tem adotado isso para não cair nessas especulações a todo momento, nome. Quando a gente falar um nome aqui é porque a gente tem uma informação muito forte e muito além do empresário que muitas vezes coloca isso. Gabriel Mack e Monsalve devem deixar o Grêmio nos próximos dias. O Gabriel Mack, como vocês sabem, recebeu uma proposta que pode chegar até 25 milhões de euros. Não é 25 milhões de euros agora. É 17 milhões de euros fixos e 8 milhões de euros em variáveis, em bônus, se vender, aquela coisa. É meta, mas é 17 milhões de euros que vai entrar nos cofres do Grêmio garantidamente, tá? Já o Monsalve, tá? Uma pessoa do Grêmio informou que o Grêmio recebeu uma oferta oficial pelo jogador, pelo Monsalve, tá? Valores em torno de 15 a 20 milhões de reais daí, tá? De reais. Olha, seria fantástico. Porque o Grêmio consegue recuperar o valor investido. Aliás, vendeu o Arezzo também, tá? Por este valor. Consegue recuperar um pouco do valor investido. E é um jogador que não tava jogando, não tava performando, tá certo? Tem que liberar. Então eu acho que sim, é um bom negócio. O André Henrique deve ser vendido, né? O Grêmio deve comprar mais uma parte do jogador e vender por 2 milhões de euros. Então, vamos somar isso aí. E, gente, eu tô com uma perspectiva de que o Vieri vai ficar. A gente sabe que tem muito interesse da Europa nele, em vários cantos da Europa, tá interessado no Vieri. Mas, assim, cara, o Grêmio já conseguiu realizar todas essas vendas. Vamos somar. 17 milhões, eu vou botar 17 milhões de euros. Estão falando 25, mas eu vou botar na pior das hipóteses. 17 milhões de euros. Mais 2 milhões de euros do André Henrique. E mais 3, bota 3 do Monsalve. Não sei se precisa vender o Vieri. Se tu vender esses 3 jogadores. E tem o Noriega ainda, que deve sair do Grêmio. Que o empresário jura que vai receber proposta de 8, 9 milhões. E o Grêmio vai despachar. O Grêmio vai despachar o Noriega. E eu acho que o Vieri vai ficar. Bom, eu prefiro perder o Mack do que o Vieri nessa janela. Porque o Grêmio tá repondo agora com o Alan Guimarães. É o suficiente? Eu não sei. Eu não conheço esse jogador. Mas espero que o Red Scout tenha visto esse jogador. Eu não posso dar uma opinião sendo que eu nunca vi uma partida sequer dele. Por highlights eu não posso dar a minha opinião. Eu gostei da forma que foi feito o negócio, de ser uma aposta barata, porque não é um jogador que tu investe, né? Tu não paga a transferência, tu não tem clube pra negociar, só dá pro jogador. Vamos ver, vamos torcer. Alan Guimarães deve ser o primeiro reforço do Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai trazer o lateral, um Rodinei da vida. O ponta, eu ia no Cebolinha, porque ele já conhece a arena, já conhece a casa, é um bom jogador no futebol brasileiro, tá adaptado ao futebol brasileiro, não tem aquele negócio, vai se adaptar, vai chegar aqui, não fala a mesma língua, não tem conversa. Aqui ele conhece cada canto da arena do Grêmio, ele chega, joga, é titular do Grêmio. É só pegar.
o Flamengo tá disposto a negociá-lo. É só pegar, é só o Grêmio falar, é meu, peguei, e negociar o salário do jogador. É só fazer isso. Pessoal, tá aí todas as informações principais dessa sexta-feira, tudo atualizado pra vocês. E peço pra vocês deixar o like, se inscrever pra ajudar o trabalho aí. Tamo junto!